Amém? Quem crê que a palavra de Deus transforma? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Discipulado. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre o que, igreja? Discipulado. Porque nós estamos entrando hoje, exatamente hoje, na estação do cuidado de Deus, amém? Do cuidado que devemos ter uns com os outros, e é onde a gente enfatiza, durante esses 3 meses do ano, é o período em que nós enfatizamos damos mais ênfase ao discipulado, ao cuidado. Em termos de plantio, né? Agora seria um momento em que a planta está um pouquinho grandinha. Imagina comigo um pé de milho, né? Onde nós separamos as melhores sementes, amém? Quem é semente boa aí? Deixa eu ver as boas sementes que o Senhor trouxe. Você é uma boa semente, os seus discípulos também. Então teve a fase do nascer, né? Do germinar, e agora é a fase de proteger essas plantinhas contra alguns ataques ou contra algumas pragas que começam a aparecer, tentando se alimentar daquilo que a gente plantou, do trabalho que a gente fez. Não é assim que funciona na roça? Sim ou não? A plantinha está pequenininha ainda e a gente quer que ela cresça e dê muito fruto. É ou não é? Então, para garantir que isso ocorra, nós vamos aplicar alguns remédios, alguns defensivos, algumas estratégias para garantir que essa planta cresça saudável e possa concluir o seu chamado, o seu objetivo natural, porque o nosso objetivo natural é crescer e se multiplicar. Está no nosso DNA. Amém ou não amém? Está no seu DNA multiplicar. Está no seu DNA crescer. É normal crescer, irmãos. Vocês entendem isso? Quando não cresce é que não é normal. A criança está na escola, os outros meninos estão tudo crescendo. Tem alguma coisa errada se aquela criança não cresce direito. Todos estão aprendendo, se desenvolvendo na escola, aprendendo a ler, quantia de mais, de menos. E tem um aluno que não está conseguindo se desenvolver como os outros. Então significa que tem algo errado acontecendo com aquela criança. Sim ou não? Então, é normal crescer. Não crescer não é normal. Quem entendeu? Então, para garantir esse crescimento, nós vamos nos agarrar a essa ferramenta maravilhosa que é o cuidado, o discipulado. De agora até agosto nós vamos falar disso sempre. Amém, meus irmãos? E aí é que nós vamos agora nos embasar na palavra de Deus para começarmos a nossa palavra hoje. Vamos observar aqui no Evangelho de Marcos o que Deus tem para nós. Vamos lá, Marcos 16:15, tá? É o versículo chave desse livro, desse Evangelho. Vamos fazer o seguinte, volta para mim no 12, que vai ser interessante a gente descobrir algumas coisas aqui. Volta lá, 16:12. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, que a Tua palavra possa nos impactar, possa nos transformar, possa realmente marcar a nossa vida hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero dar uma dica aqui, com base nisso que eu falei. Às vezes a gente lê só um versículo e esquece da parte que está em volta dele. Então, quando a gente fala de pregar o Evangelho ou de interpretar a Bíblia, sempre que a gente fala disso, a gente vai ouvir uma frase muito importante. Se você quiser anotar, anote. Ou seja, texto sem contexto é pretexto. O que
que significa isso? Texto sem contexto é pretexto. Significa que às vezes as pessoas pegam um texto isolado do contexto em que ele foi escrito, isolado da história, para quem que foi, por que foi falado, por que foi escrito, por que foi colocado daqui, e usa aquele versículo isolado para fazer uma doutrina nova. Cuidado, porque essa é a artimanha das seitas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vem uma seita, bate na sua porta, manda um representante dela lá na sua porta. Vamos estudar a Bíblia, Deus é pai, não é padrasto. Começa com essas histórias. Deus é um só. Aí você, E aí eles pegam um versículo fora de contexto, jogam em você, você vê que está na Bíblia, você na hora acredita, porque está na Bíblia. Mas eles são muito habilidosos em distorcer verdades. Por exemplo, eu posso pegar aqui um versículo e falar assim: e ele lavou os pés dos discípulos. Aí eu falo, gente, está na Bíblia, tem que lavar o pé um do outro, viu? E quem não lavar está no inferno. Eu invento uma doutrina, invento uma seita nova para mim. Entende, sim ou não? Então nesse meio tem igreja e tem seita. Pastor, Deus me livre, como é que eu identifico uma seita de uma igreja? É muito simples. A seita em geral é assim, em geral, tá? Tem outros termos, mas em geral, igreja é para todo mundo. Seita não. Se você não pertencer a tal seita, você não vai para o céu. E tem várias que são assim. Compreende, sim ou não? E outra, não compensa nem debater, viu? Sirva ao seu Deus. E fique bem atento. Porque é hora de cuidar. É hora de proteger. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, ele corrige aqui a dureza de coração dos discípulos. Olha, irmãos, é muito sério. Nós não estamos falando aqui de qualquer crente. Nós estamos falando de pessoas que Jesus escolheu a dedo para estar do lado dele. Ou seja, como que Jesus escolheu os discípulos dele? Você acha mesmo que Jesus escolheu à toa, aleatoriamente essas pessoas, esses 12? Antes de ter um grupo de 12, a Bíblia diz que ele tinha um grupo de 70. E ele inclusive enviava esses 70. Mas para lidar com ele diariamente, em discipulado, eram 12. Quantos que eram? 12. E você acha mesmo, sério, que você acha que esses 12 foram escolhidos aleatoriamente assim, por sorteio, do nada, por acaso? Não, irmãos, Jesus tinha critérios. Por que ele tinha critério para escolher? Porque ele era mestre. De que Madalena chamou ele? Rabi! Jesus era mestre. O que ele era? Mestre, Rabi. E todo Rabi, ele tinha discípulos que no hebraico são chamados de Talmidim. São chamados de quê? Talmidim. Então os Talmidim não eram escolhidos assim ao acaso. Eles eram escolhidos seguindo critérios. Como? Veja, Jesus vai escolher um discípulo, ok? Quem que ele vai escolher? Ele vai escolher, presta bem atenção, ele vai escolher uma pessoa que tem condições de se tornar como ele é. Ele vai escolher a pessoa que se aproxime mais do perfil dele. Está começando a entender? Sim ou não? Jesus escolheu aqueles rapazes, como se, por exemplo, assim, vou escolher Pedro. Pedro é muito nervoso, ele é muito turrão, teimoso, mas é um pouquinho incrédulo também, mas ele tem, corrigindo isso, ele vai ser muito parecido comigo.
e eu vou trabalhar com ele o tempo necessário para ele se tornar mais um de mim. Fala amém. Então, discipulado na verdade é isso, é você encontrar alguém, é ganhar alguém que tenha condições de se parecer com você. Qual é o nosso erro quando a gente discipula? Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Não estamos, irmãos. Nós estamos discipulando sem propósito. Para discipular uma pessoa, o primeiro propósito e o fundamental é que aquela pessoa se torne como você. E o que a gente estava fazendo? Discipulando apenas para polir a pessoa, para tirar os pecados. Ó, você ainda está fazendo tal coisa, doce, então vamos orar, você vai parar. Ah, você quer pôr para fora o que você está sentindo? Põe para fora, eu quero te ouvir, tal. Mas vai indo, cansa, irmãos. Cansa, pastor? Sim, porque quando eu faço uma coisa sem saber onde eu quero chegar, aquilo vai me cansar, beleza. Aí passa o tempo, começa a acontecer do discípulo ligar para o discipulador e desmarcando o discipulado. Ah, não posso. Por quê? Porque não está havendo interesse. E isso é um grande perigo, porque nós estamos vendo aqui Jesus corrigindo discípulos que viviam do lado dele o tempo todo, e mesmo assim quando ele ressuscitou, eles não foram capazes de crer. E esse é um problema que nós podemos contrair a qualquer momento, caso a gente não vigie. Você é um discípulo de Cristo, mas corre o risco de você fechar seu coração para Cristo entrar nele. Ah não, isso eu não faço. Quer que eu te prove que a gente faz isso? Vou te provar. O coração do homem é como uma casa. A gente não fala para abrir a porta do coração? Amém. Até Jesus, eu quero lembrar você que você já sabe, Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. Diz a palavra: eis que estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando você quer que uma pessoa entre, você abre a porta, sim ou não? E aí quando você não quer que ninguém entre, você tranca a porta. Vamos supor aqui que você vai dar uma festa lá na sua casa, e vai ter piscina aquecida, vai ter churrasco, vai ter guaraná com rodelinha de laranja, vai estar muito top a sua festa, toma posse. Mas você não quer que as criançadas, que as pessoas, até que vai uns penetra, né? O camarada chama o cunhado dele: pode levar meu cunhado? Não pode. Aí então, por conta disso que pode acontecer de criançada ou pessoas que você não conhece chegar na sua casa, aí o que você faz? Você abre a porta da frente, mas algumas portas você limita o acesso, você tranca. Não, aqui nesse quarto ninguém pode entrar. Não, aqui nesse outro cômodo aqui não quer que ninguém mexe. Então vamos limitar aqui, vamos liberar a copa, área de churrasco, cozinha e banheiro. Podemos liberar a sala? Não, a sala dá porque vai ser a primeira coisa, né? Então você entrou na sala, você sai limitando até onde você quer que a pessoa frequente. O coração é a mesma coisa. Eu garanto, tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já abriu o coração para Jesus entrar. A grande pergunta é: Jesus pode entrar em todos os cômodos? Porque a gente tem essa mania: não, nessa área eu não quero que toque. Não, essas coisas que eu não resolvi ainda, não quero falar disso hoje. E eu quero então te desafiar a ter um coração plenamente aberto para Deus agir e trabalhar o quanto for necessário. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai discipular uma pessoa e essa pessoa perde o interesse no discipulado, primeiro, nós não estamos discipulando ela de forma inspiradora, nós não sabemos onde queremos chegar com essa pessoa.
Ficar discipulando pessoa para polir pecado, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: nós todos estamos cansados de saber o que tem e o que não tem que fazer. Eu até quero mudar a minha forma de pregar. Eu vou pedir a Deus para me dar mais sabedoria para fazer isso com vocês. Sabe, eu acho que cansa você gastar seu tempo, vir na igreja, chegar aqui e eu começar a te dar aula do que você deve fazer e o que você não deve. Eu acho que você é um pregador muito melhor para você. Na verdade, eu tenho que ser assim. Se você olhar para mim e falar assim: puxa vida, o pastor é 10, eu quero ser igual ele. Sim ou não? Se isso não está ocorrendo, eu estou falhando como pregador. Está prestando atenção? Irmãos, discipulado, você não aprende escrevendo na sala de aula. Olha, o que é discipulado? Ponto 1, ponto 2, agora vai ter uma provinha, um exame aqui no final, vai ver, quem acertou a A, quem acertou a B, não é assim. Discipulado você não aprende, você assimila. Está entendendo, sim ou não? Discipulado a gente assimila. Como que eu assimilo? Convivendo. Se eu convivo com você, eu vou pegar seu jeito de falar, sim ou não? Eu vou pegar seus trejeitos, seus cacuetes, vou pegar suas manias. É aí que eu quero chegar. Nós precisamos, para despertar o interesse no discipulado dos nossos discípulos, nós temos que ser pessoas inspiradoras. Entendem o que eu quero dizer? A pessoa, você inspirá-la a ser como você. Agora, eis aí a questão: você é mais um? Você é como todo mundo? Então ninguém vai ter interesse. Entendeu? Sim ou não? Se você for igual a todo mundo, ninguém vai querer. Repara para você ver nos lugares que tem bons professores. As mães até brigam para pôr o menino na sala da fulana lá, porque ela é boa no que ela faz, porque a meninada gosta dela. Sim ou não? Agora a Gertrude belisca os meninos, xinga, chega com a cara feia, aí ninguém quer. Sim ou não? Um professor de autoescola, todo mundo quer passar e tirar a carteira, né? Pega um professor ruim. Já pegou professor ruim de autoescola? Levanta a mão. Ninguém? Já pegou? Eu já. Cidade pequena o povo não fala, né? Que todo mundo sabe quem que é. Eu já peguei um professor péssimo. Ele ficava super nervoso quando eu errava as manobras. Ele dava até tapa no painel assim, mas meu Deus do céu! Aí eu soltava o volante, segura o volante! Dá briga para você fazer aula com um professor bom, porque ele inspira. Ele está o tempo todo falando: você vai ficar bom. Você não conseguiu agora, mas eu tenho certeza que você consegue. É assim mesmo. Com o tempo você vai chegar lá. É o tempo todo na sua cabeça que você é bom, que você vai, que não precisa ter medo e tal, e tal, e tal. E ele vai. Você já se humilhou para os outros? Vamos treinar aqui uma coisa que todo mundo comenta, que é o perdão. Você já se humilhou? Pedir perdão, por exemplo? Irmão, se humilhar é ruim. É ruim antes de se humilhar. Na hora que está se humilhando, é hiper constrangedor. Mas depois que você se humilha, é libertador, irmãos. É libertador. Você pode estar com a razão, você pode ter sido injustiçado, mas você se humilhar ali, ó, é libertador. Quantas pessoas te veem sendo bondoso em perdoar? Isso não é inspirador? A pessoa não vira e fala: nossa, irmão Cláudio, eu queria ser assim como você. Está entendendo? Sim ou não? Como que você vai conseguir isso? Ali, discipulando, você vai inspirando. Financeiramente, por exemplo. Aqui em Campo Belo,
a média de salário tá assim, a maioria das pessoas ganha o mesmo tanto, em média. Aí você vem na igreja, o ímpio não, mas ele é conhecido seu amigo, quero que você imagine. Aí ele vai olhar você com o seu carrão, com a sua casa pintadinha, tá tudo pago, você não tem cobrador na sua porta, que beleza, sua esposinha tá feliz. E aí o vizinho olha e vai calcular. Ele vai dizer assim: peraí, esse rapaz, ele ganha o mesmo tanto que eu sei, e eu não tenho metade das coisas que ele tem, o que ele está fazendo? Irmão, eu vou te dizer uma coisa: as pessoas vão ficar tão admiradas com a prosperidade que Deus vai te dar, que eles vão achar que você está vendendo droga, vão achar que você está trazendo cigarro do Paraguai para vender aqui. Eles vão querer saber por que você chegou lá e eles até agora não. E ele vai chegar a um ponto que ele não vai se aguentar. Ele vai chegar perto de você e falar assim: aqui, qual que é seu segredo? Aí você vai falar: quer saber mesmo? Tá vendo você inspirando a pessoa? Quer saber mesmo? Eu vou te contar, você sabe que eu sou crente, né? Não, eu sou crente mesmo. Né? E o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata. E olha, o pouco que eu semear no altar, qualquer valor que eu semeio no altar, volta para mim 100 vezes mais. Você inspirou uma pessoa a querer ser como você. Amém, meus irmãos? Então, essa é a forma de discipular. Você inspirando pessoas através do convívio, sem ficar ensinando eles o que tem que fazer, mas mostrando para eles como viver. O evangelho, irmãos, não é para aprender, é para assimilar, para a gente viver. Então eu queria passar para vocês aqui algumas coisas que Jesus conseguia fazer só quando ele comia com os discípulos. Eu não estou falando para vocês que discipulado é conviver? Amém ou não amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Hoje você vai sair daqui um discípulo de Jesus, pronto para cuidar de outros e fazer outros discípulos. Irmãos, o propósito do discipulado não é apenas polir o irmão, polir o discípulo, mas é reproduzir nele o que Jesus fez na sua vida. Eu vou falar de novo: é reproduzir no discípulo o que Jesus fez na sua vida. Então Jesus, quando ele ia comer com os discípulos, olha o que acontecia. Jesus conversava intencionalmente com eles a respeito de qualquer coisa. Jesus orava com eles, porque muitos irmãos pensam que a comida, comer junto só em si já gera comunhão. Não. Eu tenho visto, acompanhado assim várias, né? Isso aí direto, é diário. Todos os discípulos, as células se reúnem para comer, tal. Mas na verdade a comida em si não produz comunhão. Ela gera uma oportunidade de comunhão. É apenas uma oportunidade. Aí quem potencializa essa oportunidade é você. Se você vai para uma comunhão, a oportunidade é gerada e você começa a falar que o Flamengo, nossa, não veio aqui para mim ainda só. Ai, veio. Flamengo 1, Corinthians 0. Ninguém dá grito de glória, nem viu. Se você vai para uma comunhão para falar de Corinthians, de Flamengo, de Galo, de Cruzeiro, você não vai ter o resultado. Para
sair falar de Temer, de Dilma, de Bolsonaro também, não vai conseguir benfeitoria nenhuma. Você tem que falar intencional. Mesmo que lá tenha pessoas que falem que o Flamengo hoje ganhou, mas você viu o tanto que o Flamengo já perdeu. Seja um contraponto, fala, bom é servir a Cristo que nunca perde. Você vai sendo intencional. Quem está entendendo? E ele orava com os discípulos. Eu já vi muitos grupos que ia comer, ia lá, comia, voltava, até brigava. Crente quando briga, irmãos, parece que é um trem mesmo do inimigo. Porque crente se magoa demais. E aí o perdão é muito mais difícil. No mundo eu acho que é até mais fácil perdoar, você acredita? Quando o povo do mundo briga, já viu? Eles brigam de quebrar cadeira um na costa do outro ali no boteco. No outro dia eles fazem, tá tonto demais. Foi mal aí. Vamos parar com isso, e dali a pouco os dois estão chorando, beijando um ao outro. É ou não é? De jeito. As comadres brigam lá, dali a pouco falam, a gente tem que largar disso, vou brigar por conta de pouca coisa. Tá tudo amiguinha de novo. Os crentes não. Os crentes se magoam. Meu Deus, eu não esperava que o irmão, como que um irmão faz isso com outro irmão? E vai choramingando aquilo, até Jesus voltar, arriscando ficar. É ou não é? Então Jesus orava. Isso eu estou falando só nos momentos da comida. Outra coisa Jesus falava, Jesus fazia, Jesus ensinava. E outra, Jesus corrigia. Irmãos, quem que quer ser um bom discípulo? Levante a mão. Quem quer ter bons discípulos? Levante a mão. Então não ache ruim. Pai bom é pai ruim, sim ou não? Sim ou não? Mãe boa é a mãe má, sim ou não? É a mãe que xinga, que não deixa pôr qualquer roupa, que não deixa chegar em casa passar do horário, que toma um beliscão bem dado de vez em quando. Essa mãe ruim é que no final vai ser a mãe boa, sim ou não? Ou alguém aqui acha que liberar geral funciona, como diz o outro, né? Funciona, irmãos? Não funciona não, não funciona. Depois que a gente cresce, a gente fica sabendo, não, minha mãe levava nós aqui, ó, mas tudo deu gente. Não é assim que a gente escuta? Meu pai era rigoroso, batia, mas tudo deu gente. Contra fatos não há? Então veja bem, quer ter sucesso? Não ache ruim de ser corrigido. E você corrige os seus discípulos. Chegue para ele. A correção é para o grupo? É para o grupo? Corrija em grupo. A correção é para uma pessoa? Converse com ela separadamente e corrija ela. Ele vai te agradecer. E Jesus fazia isso, Jesus xingava. Jesus era enérgico, sim ou não? Cambada de cobra. Falava ou não falava? Sim ou não? Ele andava com eles diariamente, irmãos. Era de dentro de casa, estava ali sempre. E a gente deve corrigir sim. E a gente deve querer ser corrigido sim. Para ser corrigido plenamente, ter resultado, tem que ter coração aberto, viu, irmãos? Amém ou não amém? Quem lembra de eu falar que o coração é como uma casa? Às vezes Jesus está aí dentro, mas você não abriu todos os cômodos. E se você tem um discipulador, irmãos, e ele dá a vida dele por você, não é interessante você ser transparente com ele? E eu estou dizendo o seguinte: no discipulado você não tem que ficar perguntando nada para ninguém. Pela amizade, pela consideração, o discípulo tem que dizer espontaneamente. Eu não tenho que perguntar quais pecados você quer trabalhar hoje. Letra A.
isso, irmãos. É você que tem que fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem discipulador? Você tem discípulos? Pois agora está na hora da gente mudar isso. Outra coisa que Jesus fazia o tempo todo, Jesus encorajava os discípulos dele. O tempo inteiro Jesus está ali falando: rapaz, não tema, não tema, eu sou contigo, aleluia. Eu não vou deixar vocês sozinhos jamais. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou também mandar o Espírito Santo para vocês. Mas Jesus, como é que nós vamos orar? Eu vou ensinar vocês a orar. Senhor Jesus, mas se a gente estiver orando e nada acontecer, eu e meu filho, para de pensar isso. Se vocês estiverem reunidos em 2 ou em 3, eu prometo, eu vou estar no meio de vocês. Ele encorajava. Ele também protegia. Ele protegia. E proteger é uma coisa que vocês vão ter que aprender a fazer. Eu vou dar só um exemplo. Lembra quando as criancinhas vieram lá fazendo bagunça? Os discípulos vieram segurar. Não, menino, que nada bagunceira. Aí Jesus falou: opa. Deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, já é delas. E vocês, se vocês não tiverem o coração feito delas, vocês não vão entrar. Senso de proteção. O discipulador, quem ganha, cuida. E vocês vão ter que cuidar dos discípulos de vocês. Como assim, pastor? Corrigindo, conversando, orando, ensinando, encorajando e protegendo. Por quê, pastor? Porque acabei de falar no início, texto sem contexto, seita. Eu vou falar de seita não? Eu garanto que pelo menos metade aqui já foi assediado por pessoas de outras igrejas querendo levar vocês para lá. Sim ou não? Sim ou não? Vai lá fazer uma visita para nós. Só uma visita. Lá na sua igreja tem oferta? Na nossa não. Lá na nossa igreja o nosso pastor nem fala de dízimo. Lá na sua igreja você não prega não. Ou você não loiva não. Pois lá na nossa você vai loivar. Lá na nossa você vai pregar. Hein? Então, se fazem isso com você, que já tem a armadura de Deus, você imagina com os novinhos, que a gente jejua, ora, leva no encontro, leva no encontro de casais, paga um preço, rala, para cuidar, proteger. Você acha que eles não fazem isso? Sim ou não? Então quem protege eles? Eu? Eu não. Eu não estou lá. É você. É você que está lá pertinho. Tem um ditado lá no Belém do Pará que eles dizem assim, ó: quem pariu Mateus, sabe? Quem pariu Mateus, que embale. Ninguém aqui ouviu esse ainda não? Por isso que é de fora mesmo, né? Alguém já tinha ouvido essa? Não? Já tinha? Então vou falar de novo, vocês completam. Quem pariu Mateus, embale. Fala de novo com vontade. Quem pariu Mateus, embale. Ou seja, você ganhou, você tem que cuidar. Imagina a mãe chega aqui na igreja, menininho petitinho, uma semana de nascido. Segura aí, Dorinha. Eu quero bater palma hoje. Ô glória. Funciona? É assim que funciona? É desse jeito? Não, irmãos. Tem que cuidar.
que proteger. Porque tem uma última coisa que Jesus fazia com eles. Sabe o que? Jesus operava sinais. E há uma promessa aqui, Marcos 16:15. E esses sinais seguirão os que crerem. Jesus fazia multiplicação, manifestava curas e milagres. Jesus profetizava. E por fim, quando Jesus já tinha ressuscitado, teve que dar uma dura nos discípulos, né? Pegou eles no flagrante. Por que Jesus pega eles no flagrante? Mandou jogar as redes fora, e eles não jogaram. Quando Jesus morreu e o boato que estava ressuscitado, tal, eles voltaram para Galiléia e foram pescar. Olha que esse cara cabeçudo, teimoso. Tem gente assim, sabia? Você prega aqui para ir no domingo, segunda-feira ele está fazendo tudo de errado de novo. O pastor pregou mesmo, né, domingo, mas hoje é evangelizando. É normal. Mas quer saber de uma coisa? Seja sincero. Fala que você pensou em largar. Fala que você pensou em não ir. Fala que você ficou meio baqueado essa semana. Não, a gente não fala. Tá tudo bem, irmão? Ah, pastor, tudo bem, graças a Deus. Tem que falar que tá bom. Não. Seja aberto, fala. Não esconde. Davi fala que os ossos dele apodreciam enquanto ele encobria as iniquidades dele. Não é forte isso? Você já viu que tem pessoa que retrai as raivas, o sofrimento, as tristezas, não fala nada. Ô mãe, o que a senhora tem? Nada, filha. Nada não, você só vai na igreja e ora para sua mãe. Quando é no outro dia, o pé dela está dessa grossura de inchado, o coração disparado, não dorme à noite, vai fazer a comida, os meninos perguntam: o que tem, mãe? O mesmo de ontem, um nervo que ninguém aguenta. Por quê? Porque segura, que não põe para fora. Os médicos é que falam isso, irmão, não sou eu. E o discipulado é justamente estimular as pessoas a fazerem isso, mas com o propósito de ter em nós impressas as mesmas qualidades do discipulador. Ou seja, as marcas de Cristo são impressas em nós. Nós nos reproduzimos. Amém, meus irmãos? Discipulado não é só para corrigir pecado, irmãos. Discipulado é para se multiplicar. É para fazer mais um discípulo. Isso estimula. Isso põe tutano na coisa, põe vida na coisa. Isso faz ficar vibrante a nossa fé. Não, igual Paulo, né? Eu não julgo que tenha alcançado, mas eu prossigo na fé que eu vou alcançar. E a última coisa que Jesus propicia, quando vê eles ali, dá uma dura neles e tudo, Jesus proporciona peixe, pão e fogo. Quando eles chegam na praia tinha fogo, irmãos. Hoje Jesus vai suprir suas necessidades. Hoje Jesus vai incendiar seu coração, vai incendiar você de novo, e você vai voltar a ser aquele crente fervoroso, com o coração em chamas, pelo poder, pela palavra e por almas. Fique de pé no seu lugar. Quem é seu discípulo? Quem é seu discipulador? Nós não vamos abrir mão desse princípio, irmãos. Não vamos. Porque o que nós queremos é nos multiplicar. Eu quero Zé Marcolino até o final do ano, mais um. Mais uma Cidinha, mais um Cláudio, mais uma Patrícia. Eu quero mais um Patrick. Eu quero mais um de mim. Você é bom. Você consegue. Não deixe o diabo tentar apagar o fogo que Jesus acendeu.
Levante as suas mãos, comece a orar agradecendo ao Senhor por essa palavra e por aquilo que Ele está fazendo na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer. Queremos, meu Deus, avançar. Deixe Deus cuidar de você e deixe Deus acender o teu coração. Deixe Jesus te escolher. Creia, você não é qualquer um. Ele escolheu você a dedo. Você é discípulo do Senhor e fazedores de discípulos. Deus está levantando nessa igreja não só uma igreja de discípulos, mas de discípulos que fazem outros discípulos lá dando glória. RenderForce.com